Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que integra como ouvinte a grande rede de rádio brasileira, o sistema PanSat. São 140 emissoras esparramadas pelo país, com mais de 30 milhões de ouvintes em todo o Brasil. 1.500 cidades brasileiras recebem diretamente o som da Jovem Pan. Obrigado também a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. O Twitter da Pan é @portaljovempan, @portaljovempan, e o nosso Facebook. O Facebook da Pan é Jovem Pan Online, Jovem Pan Online. E a você que nos acompanha pela nossa Jovem Pan Online, rádio com imagem. É assim que funciona, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Logo na capa do portal você encontra a indicação JP ao vivo e clicando receberá o som da Jovem Pan, esteja você onde estiver, e a imagem com toda a nossa programação, com entrevistas especiais, com os nossos comentaristas, os nossos repórteres, os nossos colaboradores, eu repito, e entrevistas especiais como essa que vamos fazer agora com o presidente da CBF, José Maria Marinho. Presidente, obrigado pela gentileza, por nos atender. Eu acho importante o senhor contar para nós aquilo que o senhor pensa, responder a todas as perguntas, e aliás, o senhor tem feito isso ultimamente, é importante não deixar nada sem resposta, é uma oportunidade para o senhor esclarecer algumas coisas. Tudo bem, presidente? Tudo bem. Em primeiro lugar, eu quero desejar a você, a sua família, a todos os funcionários, diretoria da Jovem Pan, um feliz 2013, com muito sucesso, com muita paz, com muita harmonia e principalmente com os votos de que o sucesso também esteja no próprio futebol, no esporte e particularmente na próxima Copa das Confederações que nós vamos disputar neste ano. Então, nesse primeiro momento, as minhas primeiras palavras sejam, acima de tudo, de um próspero, um feliz e um tranquilo ano de 2013, principalmente para aqueles que estão nos vendo e ouvindo. Presidente, algumas perguntas são necessárias para o senhor tentar esclarecer para todos nós. Assunto salário do ex-presidente Ricardo Teixeira. Em que pé está e se é verdade que o senhor vai suspender o pagamento? Nós fizemos um contrato de trabalho de 1 ano. Esse contrato foi logo após a nossa posse como presidente da Confederação Brasileira de Futebol, substituindo o próprio Ricardo Teixeira. E é inegável que o ex-presidente Ricardo Teixeira possui uma bagagem muito grande no campo esportivo e de forma especial no futebol. Um homem que ocupou a presidência da Confederação Brasileira de Futebol por mais de 20 anos, um homem que ocupou importantes cargos na Conmebol e na própria FIFA, um homem que trouxe títulos ao Brasil, é inegável que possui uma grande bagagem no campo do futebol. Mas, além disso, ele é reconhecidamente, a meu ver, um dos grandes administradores do futebol na Sul-América, no continente sul-americano, e também, o que é muito importante, um número positivo de vitórias para o futebol brasileiro. Então, o Ricardo, a meu ver, é vencedor tanto no campo administrativo como no campo futebolístico. E a CBF conta com vários importantes patrocinadores que foram trazidos exatamente na sua gestão. Então, esse futebol moderno, esse futebol com grandes patrocinadores, foi através de uma iniciativa do Ricardo Teixeira, o ex-presidente. E é justo e é perfeitamente compreensível que eu, tendo assumido em março do ano passado o seu lugar, que eu continue trocando ideias com ele, inclusive ouvindo a palavra do ex-presidente em alguma dúvida, alguma controvérsia, nos diversos contratos dos mais importantes assinados com a Confederação Brasileira de Futebol. Era uma assessoria necessária, muito importante, e com quem tinha e tem total conhecimento de causa da sua origem do contrato. Qualquer dúvida, eles nos prestará os esclarecimentos devidos. E, além disso, também nos ajudando na possível captação de outros patrocinadores. Então, esses contratos que estão em pleno andamento, todos eles foram praticamente examinados, estamos chegando ao final desse exame de contrato, de alguma dúvida, e principalmente no que diz respeito, isso é muito importante esclarecer, Vanderlei,
numa melhoria, numa tratativa de melhoria desses contratos. Tudo isso será muito importante que eu também converse com o ex-presidente a respeito da possibilidade dessa melhoria nos referidos contratos. Agora mesmo, por exemplo, por qualquer motivo, a própria TAM, nós não temos mais o patrocínio da própria TAM. Então, é o momento de nós conversarmos, não só com respeito às consequências dessa rescisão, como também da possibilidade de uma nova e importante empresa que venha substituir o patrocínio da PAN, se possível, dentro do próprio campo, no ramo da aviação. Mas esses salários irão continuar? Tem prazo para terminar ou não? Eu tenho conversado da melhor maneira possível com o doutor Ricardo e, veja bem, com a maior franqueza e sinceridade. Nós acreditamos que agora que foi feito um contrato de 1 ano, esse contrato vai terminar agora, próximo, nós estamos no mês de janeiro, e praticamente todos os exames dos contratos, veja bem, as dúvidas que existiam, principalmente com a renovação e uma melhoria, já foram praticamente resolvidas. Então, está chegando ao fim o contrato e praticamente haverá uma desnecessidade da continuação do contrato. Entendi. É uma coisa mais natural, uma grande... precisa entender, senhor Vanderlei, que a CBF é uma empresa privada, você está me entendendo? É uma empresa privada em que nós procuramos o melhor rendimento possível, principalmente procurando aumentar a sua receita. Vamos procurar, desde que nós chegamos, estamos procurando aumentar a receita. E, para isso, nós não medimos esforços nem sacrifícios para ouvir a tudo e a todos. Se o ex-presidente, veja bem, ele que fez a elaboração desses contratos, puder nos ajudar, claro que vamos aceitar a sua ajuda. E, se for preciso pagar alguém para nos ajudar nessa pesquisa, nessa melhoria, ninguém mais apropriado, veja bem, que seja procurado e paga o seu serviço, o seu trabalho, o ex-presidente. Presidente, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Deonero, será o seu sucessor? É muito cedo para se falar em sucessão. A sucessão vai ser a eleição em 2014, Abril. entrega o cargo em 2015. Então, no ano de Copa de Confederações, nós tendo ainda pela frente a grande responsabilidade de uma Copa do Mundo, seria uma falta de respeito ao próprio torcedor. Ele jamais entenderia que, em vez de nós nos preocuparmos com a seleção brasileira, com a organização do futebol brasileiro, e nos preocuparmos em eleição. Tudo deve ser feito dentro do calendário do futebol brasileiro. Época de disputa de campeonato brasileiro, época de campeonato das confederações, época da Copa do Mundo. Então, dentro desse aspecto de prioridades do futebol brasileiro, a eleição, com referência à minha sucessão, fica e deve ficar num plano totalmente secundário. Agora, a questão de candidato, o Marco Polo Deonero preenche todos os requisitos possíveis para se apresentar como candidato. Ele, há muitos anos, é presidente da Federação Paulista de Futebol. Exerce com muita competência, com muita visão, a presidência da Federação Paulista de Futebol. Então, é natural que ele, como qualquer outro cidadão, possa se apresentar como candidato. Isso nós vivemos num regime democrático e isso a gente tem que respeitar a vontade de cada um. As eleições serão em abril de 2014? 2014. Aposto que será em 2015. Mas a eleição em abril? A eleição em abril. Mas isso não me preocupa, de jeito nenhum. Se é uma coisa que não me preocupa, é a eleição. Mas tem seu apoio? Não, eu não quero, veja bem, eu não quero falar, veja bem, em eleição, em candidato, em apoio, porque é muito cedo. E essa discussão, eu acho que todos nós, e os candidatos devem levar essa discussão para o momento exato. Quando chegar em 2014, em abril, eu acho que é o momento, tudo à sua época, tudo no seu devido tempo. Então, se você me permite, sobre eleição, sobre candidatos, eu prefiro ficar por aqui. Presidente, o senhor é um político experiente, né? O senhor tem alguns anos de bagagem nessa caminhada toda.
O senhor foi presidente da federação 6 anos, o senhor ficou 6 anos à frente da Federação Paulista de Futebol. Depois, evidentemente, de cumprir o mandato, o senhor saiu do palco, saiu de cena. O senhor tem algum sentido de gratidão pelo Marco Polo, por tê-lo trazido novamente ao palco? Claro, muito mais que sentimento de gratidão, eu tenho um sentimento de amizade e de respeito. Nós somos amigos há vários e vários anos e o comportamento do presidente Marco Polo Deonero com José Maria Marinho sempre foi de total lealdade e transparência. Eu quero colocar em primeiro a lealdade e a transparência. Quando ele decidiu disputar e se candidatar e vislumbrar a presidência da Federação Paulista de Futebol, quando ele pensou nisso, eu quero dizer a todos vocês que estão me vendo, e a você, Vanderlei, que a primeira pessoa que ele procurou foi o José Maria Marinho. Ele me procurou, foi um encontro no Guarujá, me lembro até hoje. Ele me procurou no Guarujá, na presença da minha esposa Neuza, ele me perguntou que se eu desejava ou era minha intenção voltar à presidência da Federação Paulista de Futebol. Eu disse a ele que não, porque ele, se eu não fosse candidato, ele desejaria ser candidato algum dia à presidência da Federação Paulista de Futebol. E eu disse então, olha, eu não sou candidato e você pode contar com meu apoio desde já. E disse a ele que o que dependesse de mim, eu não tinha voto, porque eu tinha saído da Federação Paulista de Futebol, mas não tinha voto, nenhum voto. Mas ele poderia contar com a minha ajuda e que eu seria um dos primeiros a trabalhar em favor da sua candidatura, ou então que ele alcançasse o posto de presidente da Federação Paulista de Futebol. Isso aconteceu. Depois que ele chegou à presidência da Federação Paulista de Futebol, eu voltei a frequentar a Federação Paulista de Futebol, porque nesse retorno, no primeiro dia que eu retornei no novo prédio, o atual prédio da Federação Paulista de Futebol, eu voltei a ser tratado como se fosse o próprio presidente da Federação Paulista de Futebol. Não só através do Marco Polo Deonero, mas de todos. Do vice Reinaldo Carneiro de Bastos, que fui eu praticamente quem levou a Federação Paulista de Futebol no prédio antigo que ficava na Brigadeiro Luiz Antônio, e você é testemunha que o Reinaldo chegou comigo lá. O Reinaldo me ajudou muito na nossa eleição para presidente da Federação Paulista de Futebol. Ele fez a campanha todo dia no Vale do Paraíba, não só em Taubaté, mas em todo o Vale do Paraíba. Foi o Reinaldo que trouxe os votos para o José Maria Marinho, e daí me lembro de duas pessoas. E como o seu programa de grande repercussão, certamente, se não estiver vendo esse programa, algum amigo vai levar esse recado ao Kim Joia de Aparecida, o meu querido amigo Kim Joia, que ele fez o setor do Vale do Paraíba, e o Reinaldo é que fez o resto, mas o Reinaldo foi o grande comandante. Então, o que acontece? Desde aquela época, eu voltei à Federação Paulista de Futebol e houve um tratamento muito carinhoso por parte não só do Marco Polo Deonero, mas do Reinaldo e de todos os diretores da Federação Paulista de Futebol. E antes não era assim? Eu não posso falar porque eu deixei de frequentar um certo tempo a Federação Paulista de Futebol. Voltei com muita alegria, mas com muita satisfação e, por que não dizer, muitas vezes com muita honra, porque o Marco Polo Deonero e toda a sua diretoria, trataram sempre o José Maria Marinho como se fosse ainda o presidente da Federação. Então, isto nos cativa, isso nos conquista. E quando surgiu esta vaga de vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, pelo falecimento do nosso grande amigo, meu colega da Assembleia, meu colega de futebol, Nabi Abichedi, um homem, um político de primeira categoria, um leal amigo, um homem que adorava o futebol,
um homem que, acima de tudo, que é muito importante, se dedicava totalmente ao futebol e que eu tenho só palavras de reconhecimento e uma lembrança com muitas saudades, porque você se lembra muito bem que eu cheguei à Federação Paulista de Futebol, não digo derrotando, mas vencendo, uma disputa com a Bia Bichedi, uma disputa muito árdua, foram necessárias 3 eleições para que nós chegássemos lá. Mas após a eleição, no segundo mandato, eu trouxe o Nabia Bichedi junto a mim como vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. E numa luta memorável, chegamos a conquistar a própria CBF, lutando junto, São Paulo Unido, conquistou a CBF naquela ocasião. E que foi o também saudoso Otávio Pinto Guimarães, uma personalidade que só nos deixou saudades e bons exemplos. Então, essa é a história. Agora, o Marco Paulo Deonero, ele não está lá na Confederação Brasileira de Futebol, quero deixar bem claro isso, mas de forma nítida, insofismável, ele não está lá na CBF como meu parceiro, como vice, por gratidão, não. Ele está lá por 2 motivos. Primeiro, pela sua competência, pela sua capacidade e principalmente pela sua ajuda, porque a CBF possui uma dimensão tão grande que eu quero dizer publicamente, uma pessoa só não é suficiente para administrar a CBF, precisa de pessoas competentes. Eu jamais cometeria uma temeridade querendo dirigir uma instituição esportiva, futebolística como a CBF, sozinho. Seria um egoísmo e estaria, veja, eu praticando um erro. Já formasse uma equipe, nessa equipe, a presença do Marco Paulo Deonero é muito importante pela sua experiência, pela sua competência, pela sua lealdade e pela sua coragem. Então, ele não está nem de favor, nem por gratidão. Eu acho que está lá também por uma necessidade de ter uma pessoa dessa ao meu lado, ajudando com outras que estão lá a administrar o futebol brasileiro.